pessoal, meu nome é Natália Pacheco E eu sou Heloísa Caetano, e esse é o Rádio Papo. o seu podcast de veterinário preferido. Hoje a gente trouxe uma pessoa super especial, diria que é meu braço direito ou esquerdo, não sei, mas é porque os dois estão aqui, então pode ser um a cada braço. Trabalha comigo já há bastante tempo, alguns anos. Quanto tempo? Um tempinho, Uns 5 anos, mais ou menos? Anos. Será que tudo isso? Acho que é. Enfim, doutora Clarissa Zucchi. Clá, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na veterinária. Então, como você começou, como você veio parar no mundo da imagem? Então, fala pra gente. Eu sou a Clarissa, me formei na PUC. No começo, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Eu sempre tive muita dúvida do que eu ia fazer pra minha vida. Era uma pergunta na minha família, né? O que a Clarissa vai fazer? E aí, com o tempo, eu sempre gostei muito de animal. Sempre tive um carinho enorme por eles. Mas no começo eu fui e tentei engenharia, eu tentei psicologia. E aí eu vi que não era por aí. Então, bateu um clique assim, foi algo muito automático. Falei, putz, e se eu fizer veterinária? Acho que é interessante. Aí eu resolvi prestar a veterinária, passei na PUC. E para mim a faculdade foi algo muito tranquilo de ser realizada. Eu sempre gostei muito de todas as matérias, sempre tive muita afinidade com tudo, então eu me encontrei ali naquele momento. Assim que eu saí da faculdade, eu de novo estava naquele momento. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Com um monte de opção, né? Que a gente sabe que a veterinária tem. Então eu fui buscando caminhos. Então eu fiz estágio com grandes, eu fiz estágio em clínica, eu fiz estágio em cirurgia, fiz um monte de estágio, um pouquinho nas minhas férias, nunca parei muito, né? E aí tava na época da pandemia, então eu tive uma intercorrência aí no meio da faculdade por conta da pandemia, tive que parar tudo, né? Todos nós tivemos que parar. E aí eu tava parada em casa, eu nunca tinha ficado parado tanto tempo. Eu falei, cara, eu quero fazer um estágio, vou ter que fazer um estágio, vou procurar alguém. E aí minha mãe comentou comigo que você tinha um lugar de radiologia, né? E aí eu falei, vou tentar, né? Vamos ver, vai que dá certo. E aí deu muito certo. Eu comecei um trainee com a Nath, já acho que faz uns 4 anos, Nath. Uns 4. Comecei lá e gostei muito de tudo. Na época tava o Inácio lá. Ele me ensinou muito, sou muito grata por ele também. Aprendi demais com ele. E aí depois ele precisou sair, né? Ele precisou ir pro IV, alguma coisa assim. E aí a Nath me acolheu muito bem também. Então, desde lá eu me encontrei na radiologia. E hoje em dia é o lugar que eu realmente gosto, eu gosto do que eu faço. Eu acho que eu não me vejo em outro lugar da veterinária. Eu lembro que quando você entrou, você falava bastante de equinos. Sim. Uma parte de ultrassom. Você gostava também, eu né? gostava porque eu tinha acabado de fazer. Eu fiz, em janeiro, eu acho que eu fiz um estágio. Fiquei uns 15 dias fazendo estágio em equinos. Mas aí, depois que eu terminei, eu sempre gostei muito de grandes. Meu tio tem uma fazenda. Então, eu sempre tive muito contato com muitos animais. Então, com porco, cavalo, tudo que é tipo de animal, eu sempre gostei muito. Eu ia com eles pro campo, buscar as vacas. Meu tio tinha criação de border collie, então, aqueles treinamentos com apito, ele fazia bastante. Então, eu sempre gostei muito daquilo, eu estava encantada naquela fazenda. E aí, eu falei assim, acho que equino seria uma área legal, né? Mas depois do estágio que eu fiz, eu fiquei meio com o pé atrás. Porque foi um estágio muito difícil. Eu acho que eu emagreci uns 6 quilos, assim. Por quê? Em 15 dias. É muito cansativo. Eu não dormia. Eu ficava lá 24 horas, não voltava pra casa. Entendi. Então, foi realmente bem exaustivo. Não tinha muito tempo pra comer, assim. Era bem exaustivo. Bem, na imagem você viu que dá pra ter qualidade de vida. Exatamente. Que é uma coisa que faz muito sentido pra mim, isso. Ah, que bom. Que bom que você se encontrou. Que bom que você tá com a gente. Exatamente. E em que momento começou, né? Primeiro o raio-x, né? Essa parte da imagem de triagem e tudo mais. Em que momento a ressonância apareceu na sua vida?
Putz, aí é outra história, né? A ressonância, ela só caiu de paraquedas na minha vida. Eu não estava esperando. Aí na faculdade a gente não aprende absolutamente nada de ressonância. É algo muito futuro, assim. Nossa, quem sabe um dia eu vou ver uma ressonância na vida, né? E aí eu acho que já fazia... eu entrei como trainee com a Nath no começo. E aí depois fiquei lá fixa. Eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos lá, se eu não me engano. Direto. Acho que por aí, né? A gente perdeu as contas já. E aí a Nath, novamente, falou, Clá, você quer tentar a ressonância? Eu falei, nossa, Nath, eu realmente não sei absolutamente nada de ressonância. Eu nunca fiz um curso, não sei nada. Mas eu posso tentar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio na minha vida. Eu nunca sou de ficar muito parada, muito estagnada. Então, eu resolvi topar esse desafio e ver se dava certo, se não dava. Apesar do muito nervosismo, né? E aí, no fim, acabou dando certo. Eu já tô há 2 anos ali na ressonância. Caraca, tudo isso já. 2 anos, 1 ano e meio, Passa rápido, né? Eu A gostei gente teve muito. que descobrir um novo mundo na ressonância, né? Porque... Um novo mundo, porque foi tudo muito novo, né? Sim. A gente nunca viu ressonância, nunca aprendeu sobre isso. Eu tinha feito estágio há uns anos atrás, 2018, no Provet, com ressonância. Mas quando é pra você tocar o serviço, né? Você descobre que é algo muito complexo. E é um exame complexo mesmo, né? Sim. Mas que bom que você topou essa também. Porque daí eu também pude ir pro meu home office, tão sonhado. Sim, também. Muito bom. E o que você acha que mais brilha pra você no sentido das partes da ressonância? Qual delas você acha que é a que mais trouxe você e falou, não, é isso mesmo, eu gosto disso aqui? Eu gosto muito da imagem, tanto do raio-x quanto da parte de ressonância. Tomo também. Tomo eu sei muito pouco, né? Mas eu ainda vou descobrir essa nova área. Uhum. Mas eu gosto muito de ver o que está acontecendo ali com o animal. Isso me deixa interessada. E também essa parte do cuidado. Então, eu podendo ver o que está acontecendo, eu posso de alguma forma ajudar aquele animal. E também a família, né? Que se preocupa muito. Então, eu acredito que é realmente ver a imagem, ver o que está acontecendo, tentar descobrir o que está acontecendo. Eu acho que é por aí. A gente, na radiologia, a gente consegue enxergar o animal por dentro, né? Na radiologia, na ressonância, enfim. Então, eu acho que é uma vantagem, né, muito grande que a gente tem. Acho que é uma das especialidades mais importantes que existem. Pode ser porque eu faço? Pode ser. Mas eu acho que é uma das mais importantes. É óbvio que existem outras especialidades que também são muito importantes, como a hematologia, por exemplo, né? Ou a patologia, enfim. Mas eu acho que a imagem, ela une todas as outras especialidades, né? Tipo, até a dermatologia, a gente, né, vai caminhando e a gente vai se encontrando com todas as outras. Então, eu acho a parte mais legal também. Eu adoro também. Sem querer puxar sardinha, né? Então, imagina. Totalmente não parcial, né? Imparcial. Sim, com certeza. E, claro, você acha que hoje, atualmente, a gente tem muito mais veterinário, né? E muitas pessoas tendo mais contato com a parte de ressonância, né? No sentido de que antigamente a gente, até assim, quando eu estava na faculdade, também não ouvia falar muito sobre encaminhar um paciente para ressonância, né? Eu acho que agora o pessoal tá realmente investindo mais nisso, né? E realmente encaminhando. Como que é para você a sua casuística lá? Chega mais paciente idosinho? Como é que é? A gente pega muito caso bem divergente, assim. Tem muitos, principalmente o que a gente mais atende, né? Bulldogs, que eles não fogem por conta dessa alteração congênita que eles têm em coluna, principalmente, né? Mas também eu acredito que hoje em dia, antes, acho até quando eu comecei na ressonância, eram casos... eram poucos casos porque os veterinários eles não sabiam encaminhar pra gente. Então, agora, hoje em dia, né, já se passou aí um ano e meio, o pessoal tem mais interesse em descobrir também, os tutores têm interesse em descobrir o que está acontecendo. Às vezes o animal parava de andar
E eles aceitavam aquela condição do animal. Vai tá pra tudo bem. físio, né? Vai pra físio, toma medicação, ou também às vezes acabou a vida do animal porque ele parou de andar. Ou então coloca uma cadeirinha e tá tudo bem, né? Mas hoje em dia eu vejo que isso mudou bastante. Então, se o animal parou de andar, a pessoa quer descobrir o que tá acontecendo e quer tentar dar o melhor para aquele animal. Uma condição de vida melhor, né? E outra condição também é quando o animal convulsiona. Isso é um caso bastante casuística. Então, a pessoa quer entender o porquê que o animal dela tá convulsionando. Então, a gente entende muito isso. Então, é tanto coluna, desses bulldoguinhos que acabam tendo muitos problemas, né? E os Dachshund também. E a parte de mais central, né? Então, questão de convulsão, as pessoas querem entender o que tá acontecendo. E qual que é a sua rotina de espécie? Tem variação nisso ou é mais cachorro-gato? É muito cachorro. Gato é muito pouco. E o gato é sempre uma incógnita pra gente. Então, mesmo que vá pra ressonância, tá acontecendo tudo com aquele gato, ele vai pra ressonância, a gente às vezes não consegue entender o porquê. Às vezes o exame dá normal. Às vezes o exame dá normal e o veterinário fica, mas por que? Como? Não tem como, tá sem andar. Tá convulsionando, tem que ter alguma coisa. Mas às vezes a gente realmente não encontra. Então eu não sei se é uma particularidade dos felinos aí, né? A gente nunca consegue entender. Até os nossos. O meu próprio gatinho, ele quase faleceu. E até hoje eu não sei porquê. E agora, ele também, vida agora, segue, né? Como se nada tivesse acontecido. Então acho que Gatos. uma parte... Misteriosos. São eles. E sobre os veterinários que encaminham os exames pra vocês, né, lá. Você acha que é mais especialista, os neuros mesmo? Ou você acha que os clínicos estão começando a entender um pouco melhor, solicitar também? Tem bastante dos dois. Mas o que eu percebo... tem muita gente nova, então clínico eu vou e pergunto, né? Normalmente eu faço um questionário, converso com o veterinário e acabo perguntando, você é neurologista, não é? Ou muitas vezes eles me perguntam como que eu faço esse pedido. Então às vezes eles mesmos não sabem como fazer, mas me perguntam como fazer esse pedido, como fazer esse caminhamento. Muitas vezes não entendem sobre a coleta do líquor, que também é uma parte muito importante. Então naquele momento eu acabo explicando também como é que funciona, para que serve. Mas eu percebo que tem muito clínico também. Muito clínico mais interessado também na ressonância. E também querendo saber como é que é feito, o que a gente pode descobrir ali. E essa parte do líquor também que o pessoal tá entendendo melhor agora. Tá, entendi. Então, basicamente, são exames voltados para o sistema nervoso central, né? Uhum. Pelo menos nessa ressonância, né? Sim, sim. A gente atende mais sistema nervoso central. Isso. E alguma coisa de articular também, né? Então, joelho, ombro. Joelho, ombro é bem raro acontecer, mas joelho é mais difícil também, mas já tivemos alguns casos. Porque o joelho a gente precisa de um paciente grande, né? Tem que ser um paciente que a gente consiga ver muito bem a estrutura. E às vezes o pessoal já consegue resolver ali na ortopedia, né? Então, às vezes não precisa da ressonância para conseguir. Não chega até a ressonância, né? Exatamente. Até porque tem ultrassom articular, que Isso, às vezes barra ali já, às vezes para no raio-x, às vezes para na tomo, Isso. né? A ressonância vai uma das últimas. Legal. E você também é uma pessoa que é multitarefas, né? Só um pouquinho. Não é Interativa. só veterinária, né? Você também é bastante atleta. Sou. Como que o exercício veio na sua vida? O exercício, eu sou uma pessoa muito hiperativa mesmo, assim, eu não consigo ficar quieta, eu sou muito ativa. Se eu fico quieta, parece que eu tenho um surto interno. Então, a parte do esporte, ele sempre esteve na minha vida, não é algo novo. A minha família, ela sempre foi muito do esporte também. Minha mãe jogava basquete, eu jogava vôlei. Meu pai também sempre foi bem ativo, ele é muito ativo também, não consegue ficar sentado numa cadeira 2 segundos. Então, e eles sempre colocaram esses exercícios na minha vida desde pequena, tanto eu quanto meus 2 irmãos. Então a gente sempre fez natação. Na escola a gente tinha... Eu sou de Cuiabá, essa parte eu não comentei no começo, né? E lá em Cuiabá a gente tinha as Olimpíadas na escola.
Então, tinha vários tipos de futebol, né? Vários esportes. Então, eu fazia todos, eu era muito boa em todos. E eu sempre gostei muito, então eu sou muito competitiva também, né? Nessa parte de esporte. Então, eu sempre queria ganhar dos meninos, as pessoas mais fortes, eu queria estar lá, queria ganhar. E às vezes eu consegui, apesar do meu tamanho. Então, o esporte veio muito na minha infância mesmo. Minha mãe sempre deixou muito presente isso. Os meus irmãos competiam na natação lá em Cuiabá também. Eu competia na natação. Eu aprendi a andar de bicicleta com a minha avó. Então, foi sempre muito lá atrás. E é uma coisa que hoje em dia eu não consigo tirar. É uma rotina pra mim. Se eu fico um mês sem exercício, parece que não tá indo minha vida. Parece que tem alguma coisa parada, parece que alguma coisa não tá dando certo. Então eu sempre coloco o exercício aí, uma das minhas tarefas do dia, um exercício. E o que você faz hoje de exercício? Hoje em dia eu faço natação, bicicleta, corrida, musculação. E é isso. Já tá? Já tá bom. Já tá bom. De bom tamanho. Tá bom. Antes eu fazia outras coisas, mas agora eu dei uma parada. Senão não dá tempo, né? Não dá tempo. E como que você encaixa isso na sua rotina sendo veterinária? Porque as pessoas da imagem, né, que é quem eu tenho mais contato talvez, falam muito sobre a rotina puxada, né? Não dá tempo de fazer nada. Muitas pessoas colocam essa desculpa, né? Então, pra não treinar muitas vezes. E eu queria saber como que você organiza, então, sua vida. Realmente não é fácil. A gente tem que querer. Não adianta falar assim, eu tenho tempo, eu faço a hora que eu quiser. E não é assim que funciona. Então, por exemplo, hoje foi um dia... Hoje era pra eu ter acordado às 5 para ir treinar, mas não deu certo. Eu tinha que ir pra Campinas, então acabou que ficou fora ali do horário e eu não consegui. Mas eu sempre tento fazer o exercício como o primeiro do dia. Então, a minha bicicleta, que eu tenho um treino longo pra fazer pelo menos uma vez na semana, que eu tô tentando... aprimorar para poder fazer minha competição no final do ano. Então, eu sempre coloco ela normalmente às 5 ou 6 da manhã, porque são 2 horas de bicicleta. Nossa. Então é um tempo longo, é puxado. Essa semana, por exemplo, como está bastante puxado ali na ressonância, eu não consegui fazer esse treino de bicicleta. Paciência, tá tudo bem. E aí, eu sempre tento treinar também nos finais de semana que eu tenho mais tempo. E a musculação eu tento encaixar ou às vezes mais tarde, ou às vezes um pouco mais cedo, mas não é algo fechado, né? Então eu vejo como é que tá o dia. Se o dia tá muito puxado, eu tento jogar o exercício de manhã, ou se eu vejo que no final do dia eu vou conseguir fazer. Então, às vezes eu prefiro dormir um pouco mais, e aí eu jogo mais tarde o exercício. Mas eu tenho compromisso comigo de fazer o exercício. Se naquele dia não deu certo, tá tudo bem também, não é isso não que se vai... culpa. E aí no outro dia E você chega a fazer 2 treinos por dia? Tem dia que sim. Um de manhã, uma noite, assim? Tem dia que eu preciso fazer a musculação de manhã e à noite eu tenho a corrida pra fazer. Então, às vezes preciso dar esse tempinho aí pra fazer os 2 no mesmo dia. Sim, eu te entendo, porque na minha rotina eu também não abro mão de fazer exercício. E sou igual a você, tipo, tudo bem às vezes um dia, né, 2, a gente não conseguir. Isso não pode virar uma rotina, Exatamente. né, de não fazer. Uhum. Então eu tento levar essa rotina também de exercícios diariamente, e o que encaixa bem na minha vida é fazer de manhã, que daí a gente já se livra disso. Não é que a gente ame, né? Pelo menos eu, não é que eu goste de fazer. Mas eu preciso fazer. Todo mundo precisa fazer, né? E eu acho que quanto mais cedo você encaixar isso na sua vida, melhor você vai envelhecer, né? Sim. Então, assim, claro, vocês são novas ainda, mas é uma questão de saúde. Sim. Não só física, mas mental também, né? Sim, exatamente. Acho que o exercício, muitas vezes, ele ajuda, pelo menos assim. Eu não tenho a melhor rotina do mundo de exercício, mas eu estou tentando. Uma hora eu vou conseguir encaixar bem certinho, né? Eu vou ficar te cobrando. Pode continuar. Mas eu vejo que nos dias em que eu realmente falo, não, vou fazer certinho, você se sente muito mais
até emocionalmente equilibrado, né? Ele traz isso pra você. Não é só uma questão... Porque muita gente ainda, né, fala do exercício como uma obrigatoriedade, não pra você se sentir melhor, mas no sentido estético. Né? Não que não seja importante, porque a gente também tem que, né, se sentir bem com o nosso corpo da maneira como a gente preferir, né? E eu vejo que muita gente encara só como a parte estética, né? Sim, muita E gente. tem esse lado também, né? Da questão de auxiliar muitas vezes na nossa cabecinha, né? Ah, sim, com certeza. Eu treino praticamente por causa da cabeça. O meu foco mesmo é a cabeça. Nunca foi estética, não é uma coisa que eu coloco na frente. Eu tenho uma condição que fiz uma consulta com a terapeuta, né? E eu tenho TDAH. Então ela diz que pra mim o exercício salva a minha vida. Porque a gente pensa muito, a cabeça não para, às vezes pensa que não deve. E ela diz pra mim que o exercício é algo que dá uma acalmada na minha mente. Então, quando eu tô fazendo meu exercício, ainda mais exercícios que eu precise tá muito concentrada, senão eu desisto, né? Porque correr aí 10, 20 quilômetros não é tão tranquilo. Ou andar de bicicleta esforça muito. Então, a gente precisa estar muito concentrado e precisa estar pensando no que a gente está fazendo. Porque se a gente começar a pensar em outras coisas, a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente está fazendo naquele momento, né? Então, por isso que eu gosto muito do esporte também. Ele me ajuda demais nisso. Sim, é um exercício diário de autoconhecimento, inclusive, né? Exatamente. Pra você passar suas barreiras, seus limites, né? Porque realmente correr 5 quilômetros pra mim já não é fácil. Então, correr 10, correr 20, você precisa estar com a cabeça em dia ali pra suportar aquilo. Sim. Senão... Acho que também entra como um hobby, né? Entra como um hobby o exercício também, porque eu gosto muito de fazer, né? Todos os exercícios que eu faço eu gosto muito. Eu tenho meu preferido, mas eu realmente gosto. E também é uma distração, né, pra mim. Então, eu realmente, a hora que eu estou correndo, fazendo meu exercício, eu deixo de pensar em outras coisas que me preocupam durante o dia. E fico ali focada, pensando no que eu tenho que fazer, que eu tenho que respirar, pra não morrer. E tem um detalhe de que seu namorado é personal, né? Ele Exatamente. trabalha com educação física. Exatamente. Você acha que isso ajuda na rotina? Ajuda também. A gente é separado, né? A gente mora longe um do outro. Mas eu acho que eu acabei me encontrando na minha vida com ele por conta disso. Acho que talvez eu não encontraria uma pessoa que fizesse outra coisa. Acho que precisava ser ele. Ele é parceiro na corrida também? Então, eu acabei introduzindo a corrida pra ele. Ele era muito da musculação. Ele sempre gostou muito de musculação. E eu sempre fiz musculação, mas não era o meu preferido. Mas eu fazia, porque, enfim, precisava fazer. E aí, eu tive alguns momentos difíceis na minha vida. E que naqueles momentos difíceis eu falei assim, eu vou correr. Aí, o momento que eu corria, eu me sentia melhor. Então, eu comecei ali, a correr. Eu falei, eu tô triste, eu vou correr. Vou correr, e no outro momento eu me sentia melhor. E aí, quando o meu cachorrinho morreu, o Pepe, era um momento que eu estava correndo muito. E aí eu tava correndo muito antes, e aí ele acabou falecendo. Aí eu corri um pouco, aí depois eu não tava me sentindo muito motivada mesmo correndo. E aí eu dei uma parada com tudo, assim. Então eu parei uns 2 meses com todos os exercícios. Eu realmente fiquei muito abalada. E aí o Gabriel, percebendo isso, ele que falou assim, vamos correr, você não tá mais correndo, eu vou correr com você. E ele nunca falou isso pra mim. E aí foi ali que eu consegui retomar de novo, e aí ele colocou a corrida na vida dele também. Que legal. Meio que pra me ajudar aí a voltar à rotina. Sim. Você falou que você tem uma prova no final do ano. O que seria essa prova? É uma prova que eu já fiz no começo do ano, mas essa é um pouquinho mais longa. É um duatlon, então eu vou andar de bicicleta e corrida. Quantos quilômetros?
Dessa vez vai ser 5 quilômetros correndo, começa. Depois 36,5 de bike. E aí depois eu corro mais 10. Ai, que gostoso. Bastante. É um pouquinho. No começo do ano foi 2,5 correndo. Aí foi 26 de bike e depois 5 correndo. Inspirador. Um dia gosto. chego lá. Eu gosto, mas eu vou nas de aquatlon por enquanto, né? Eu não coloquei a bike na minha vida. Não deu certo encaixar mesmo, né? A bike é muito difícil A bike de é mais encaixar difícil, mesmo. Essa semana, por exemplo, não deu certo. E aí eu vou tentar no final de semana fazer um treino melhor aí, pra compensar. Não, mas vai fazer sim. E a bike seria, então, o seu preferido? Não, a natação. A natação? A natação, eu gosto muito da natação. É o que eu mais tenho dificuldade. A natação é algo muito difícil. Respirar e girar e fazer tudo, assim, todas as partes de nadar é difícil, mas é o do meu preferido. Eu acho que eu sempre tive a natação desde na infância, então eu acho que é por isso que eu gosto muito dela. Mas não que seja fácil, é muito difícil, não tenho facilidade não. É muito mais fácil correr do que nadar. Eu acho que eu tenho facilidade porque eu nado faz, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, e da piscina infantil que eu comecei pra aprender a respirar, eu evolui muito rápido pro nível que eu tô hoje, né? Que eu já tô no avançado na natação. Então acho que se fosse algo que eu tivesse feito desde pequenininha, talvez eu estaria bombando. Talvez eu não fosse radiologista, eu fosse Phelps. Ô, Clá, e qual impacto, assim, você acha que fazer exercícios físicos traz na sua vida em relação ao seu trabalho? Uma que eu já tinha falado, né, essa parte de concentração. Então, eu consigo moldar um pouco minha mente, assim, nesse sentido. Então, ali na ressonância eu preciso me concentrar para fazer algo. E aí eu consigo levar isso igual eu levo na corrida. Então, uma coisa me ajuda na outra. Outra questão também... acho que a principal é o foco mesmo. O que mais? Deixa eu pensar. Acho que é mais o foco mesmo. A concentração ajuda muito por essa condição que eu tenho do TDAH, né? Sim. E eu tenho dificuldade em me concentrar, em fazer uma coisa só, em ficar parada. Então, a corrida me ajuda muito nisso. E disciplina também, né? Talvez. Bom, acho que você sempre foi disciplinada em relação a horários e... Eu sempre fui, eu não consigo fazer meu dia sem uma programação. Então, antes, no dia anterior, eu falo, esse horário eu vou fazer isso, esse horário eu vou fazer isso, esse horário eu vou fazer isso. Então, pra mim é uma rotina mesmo. E aí, eu preciso dessa rotina pra conseguir cumprir todas as minhas tarefas. Sim. Se eu acabo misturando as coisas, não fazendo o certo, pra mim aquele dia não deu certo, não funcionou. Eu trabalho bastante com agenda, assim, também. Então eu preciso de uma rotina, horários certinhos. Então pra mim, que eu digo na veterinária que a radiologia deu muito certo, porque a radiologia é muito horário. Você vai fazer isso nesse horário, esse outro horário. Se fosse, por exemplo, algo noturno, uma clínica, um hospital que eu precisasse ficar ali atendendo o paciente em horários diversos, pra mim eu acredito que não daria certo. Talvez você não conseguiria se organizar para os exercícios, aí viraria uma bola de neve, né? Isso, aí provavelmente eu não estaria com uma mente boa. Exatamente, hoje em dia. Exatamente. Você tá com quantos anos? 27. 27. E, claro, uma coisa que eu queria perguntar, porque eu tenho muita curiosidade, quando você vai fazer os seus treinos de bike, você chega a fazer aqueles circuitos que o pessoal sai, né? A gente sabe que a gente tá numa região, né? Aqui, Campinas, Valinhos, Vinhedo, que tem bastante... Não sei se pode dizer trilha, né? Mas que eu vejo muita gente saindo de bike, às vezes até vindo pra cá, pra Vivid, né? Eu vejo a galera subindo com a bike, descendo com a bike. Na pista, às vezes, você faz esses percursos também? Eu não gosto de fazer muito esses percursos, até porque eu faço num tempo limite, né? Então eu não posso sair muito longe de casa
senão eu não consigo chegar no horário que eu preciso depois. Não consegue voltar. É. E aí vai que acontece alguma coisa no meio do caminho, né? Mas de final de semana eu já fiz percursos mais longos, de pegar estrada, pegar terra, e aí não tem horário, né? Então eu consigo ir livre sem me preocupar. Mas eu vejo muita gente fazendo isso para o pessoal que faz mais competição de mountain bike ou só faz bike. Então o pessoal tá mais passeando, não tá tanto focado assim em alguma coisa. Entendi. Eu sempre venho pra Valinhos de sábado de manhã e eu presto atenção nas pessoas. Andando. E eu fico, será que a Clá tá ali no meio? Mas agora eu sei que não. Não. Ô, Clá, quais são as estratégias que você usa pra manter a disciplina, né? Porque não é fácil, sem virar uma cobrança excessiva? Eu coloco o que eu preciso fazer naquele dia como meta. Então, primeiro de tudo, eu arrumo a agenda do local onde eu trabalho, então da ressonância. Assim que eu ajeito aquela agenda, eu começo a colocar as outras coisas, em que momento que eu posso fazer as outras coisas. Então, normalmente, de manhã, eu tento colocar meus exercícios. À noite, eu tento deixar um tempo para estudar ou fazer a minha comida e cuidar dos meus animais. Então é sempre assim, deixar horários estipulados do que eu vou fazer. E eu sempre, assim, para não me cobrar tanto, eu sempre acabo deixando, vou explicar, o exercício me ajuda nisso, né? Então, eu primeiro faço exercício. Então, se eu fiz aquilo, já foi meio dia concluído pra mim. E aí, no trabalho, ok, foi até o horário estipulado, né? E aí, à noite, eu sempre deixo um momento ou estudo, ou então eu deixo algo mais leve. Então, você deixa uma agenda livre. Coisa, ou fico um pouco mais com meus animais. Então, à noite é o tempo que eu deixo mais pra mim, assim, pra eu dar uma descansada. E outra coisa é tentar dormir mais cedo, né? Nem sempre é possível. Que é importante dormir pelo menos 8 horas, né? Exatamente. Eu não consigo dormir 8 horas, eu confesso. Mas eu sempre tento. E aí, mas é à noite que eu deixo mais livre pra não ficar me cobrando tanto. E se no outro dia eu ver que eu tô muito cansada, aí eu tiro a parte do exercício de manhã e acabo dormindo um pouco mais, e tudo bem também. Sim, sem cobranças excessivas, isso, ótimo. Exatamente. É difícil a gente não se cobrar, né? Eu me cobro bastante também, então eu sei como que é. Sim. E qual que é a sua maior motivação? Na verdade, acho que não é bem essa pergunta, talvez como manter a motivação. Porque eu vejo que você é realmente muito disciplinada. Como que você consegue? Porque tem dias que a gente realmente não quer. Sim, tem vários. Como? Se for musculação, então, pra mim, nenhum dia eu vou querer. Mas como que você fala, não, tem algum mantra que você usa, alguma coisa que você colocou na sua cabeça, não, preciso? Ou é mais de um compromisso mesmo com você? É um compromisso também, mas eu sempre prezo pra minha saúde. Eu sempre tento fazer com que outras pessoas também queiram isso, porque eu acredito que a gente tá nesse mundo pra gente cuidar de nós, né? Então, essa parte de exercício, alimentação, o trabalho é importante também. Então, eu sempre ponho isso como prioridade pra minha saúde mesmo, pra minha cabeça, e pra eu conseguir viver bem, sem grandes problemas, sem surtar, né? Que acontece muito na veterinária, que infelizmente a gente tem uma carga bem pesada aí. Então é realmente algo pra mim, pra eu conseguir manter tudo que eu quero e cumprir meus objetivos mais pra frente, me tornar uma velhinha saudável. Sou muito nova ainda, né? Mas mesmo assim eu penso muito no meu futuro, como que eu quero estar lá na frente. Quero estar destruída, acabada, ou quero estar bem, quem sabe com filhos ou não, e bem com a minha família também, né? Mas é uma coisa que
eu vejo que hoje em dia mais gente tem pensado nisso, mas eu percebo também que pessoas mais velhas acabam meio que não desistindo, mas se acomodando muito da forma que estão. Então eu sempre tento motivar e colocar isso pros outros, né? Principalmente pra minha família. Pra fazer um exercício, comer bem e etc. Você come direitinho também, né? Tem essa parte, né? Que ela é disciplinada na alimentação também. Mas acredito que quando você vai tendo resultados, né? Nesse caso daí, com a aparência mesmo, né? Isso vai motivando a gente a não desistir. Com certeza, essa parte é muito importante, principalmente a questão alimentar, né? Eu sempre comi leite a vida inteira, coisas derivadas de leite. E no momento que eu parei de comer qualquer derivado de leite, a minha vida, assim, tanto estética como intestinal, mudou, assim, de uma hora pra outra. Porque você descobriu uma intolerância, né? Exatamente. Então, aquilo foi pra mim, sei lá, algo... Meu Deus do céu, como que eu não tirei isso antes? Uma virada de chave. Mudou totalmente a parte estética, parte de enxaqueca que eu tinha muito. Então, eu tava sempre doente. E o leite pra mim foi realmente algo que mudou a minha vida. E essa parte da alimentação também é muito importante pra mim, porque se eu não me alimentar bem, eu não consigo fazer tudo o que eu faço durante o dia, né? Então eu vou na nutricionista, tento cumprir a maior parte do tempo, né, aquilo, mas realmente tem vezes que não dá e também tudo bem, né? Sim. Eu tenho um mantra. Tem? Que é: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Porque eu uso muito pra mim esse mantra. E aí, às vezes eu falo, mas eu não sou mais criança? Eu sou adulta já? E aí eu tenho que fazer aquilo. Então, tipo, coisas chatas. Eu sei que eu tenho que fazer coisas chatas, cara. Tipo, pra mim, exercício é a coisa chata, mas que ela é 100% necessária. Então eu vou e esse mantra, ele fica na minha cabeça todos os dias. Concordo muito com esse mantra. Eu penso muito sobre isso porque esses dias eu vi no Instagram, né, uma publicação, falando assim, é muito difícil a gente fazer pra gente, né? Mas se fosse seu chefe te pedindo, ou alguma coisa do seu trabalho, você faria. Se, sei lá, se você tivesse que acordar cedo, pra ir correr, caminhar, porque o seu chefe, porque tá de alguma forma ali, faz parte. Tá aí, né? Vai fazer parte. Isso, Pra fazer parte da equipe da RVA, tem que fazer exercício físico. Entendeu? Porque senão... Aí põe no Gym Rats, se ninguém fez. Você tem que criar, né, um Gym Rats da RVA. Porque se não é algo pedido pra outra pessoa, por que a gente tem isso, né? Sim. Por quê? Porque quando é pra Porque a gente é mimado, porque a gente quer ser mimado, né? Nosso cérebro vai fazer o que é mais fácil. Sim. Não quer fazer o que é mais difícil. Que é mais E gostosinho. o que eu acho que eu vejo em muita gente a gente se acostuma muito com aquela condição que a gente tá e não quer sair do conforto de jeito nenhum. Não. Eu sempre tento me colocar fora do meu conforto. Sim. A todo momento, tanto no trabalho quanto na parte de exercício e tudo. Na minha vida, eu sempre Maravilhoso. fora do conforto. Ô, Clá, você tem algum conselho pra dar pras pessoas que usam muito dessa desculpa, não tenho tempo? Porque a gente sabe que é uma desculpa, né? Tipo, se fosse uma prioridade na vida da pessoa, ela simplesmente vai fazer. Sim. Não tem essa. Eu levo como prioridade o exercício, por isso que é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Então, que conselho você poderia, assim, pra realmente acalentar essas pessoas, sabe? Que falam que não tem tempo, sem ser rude, lógico, né? Mas pra ajudar. Uma coisa que eu sempre falo é que eu acho que a gente precisa achar algo que a gente goste na questão do exercício. Se for algo maçante, se for algo realmente que você tá fazendo por obrigação, não vai durar muito tempo. Musculação. Não vai durar muito tempo, a gente sabe disso, né? Eu já mudei várias vezes no exercício, então eu fui sempre descobrindo o exercício novo, mas era uma condição minha, assim, eu cansei desse, eu quero pra isso, eu cansei desse, vou pra aquele. Então eu acho que a primeira coisa é achar algo que é confortável pra você, que você goste, que for uma dança. Se quiser começar um pilates, mas eu acho que é importante começar, dar o primeiro passo. E tentar fazer uma rotina. A gente sabe que a gente chega cansado, às vezes a pessoa é mais à noite, prefere fazer exercício à noite.
Então tenta manter aquele exercício à noite. Então tem que tentar deixar o mais confortável tudo possível. A gente gosta de manter essa zona de conforto. Então se for para mudar, dar um passo à frente, tentar deixar o mais confortável. Então começa uma vez na semana, na outra semana começa 2, terceira, e tenta fazer o que gosta, né? Eu acho que é mais isso, e também pensar no futuro. Eu acho que a gente precisa pensar muito na gente, como pessoas no futuro, como seremos, como nós queremos ser no futuro. Porque se você não gastar 1 hora do seu dia para se exercitar agora, talvez você tenha que gastar muito mais horas do seu dia, mas lá na frente, cuidando das suas doenças, dos seus problemas. Então, bora todo mundo pensar. Precise de alguém para cuidar. Exatamente. Porque às vezes acaba sendo muito difícil para outra pessoa, né? Sim. E você acha que você inspira as pessoas? Assim, você vê alguém que fala que, ai, nossa, Clarissa, hoje eu fui treinar porque eu lembrei de você. Eu ia falar, vi você, mas é porque você é super offline nas redes sociais. Tô um pouquinho offline. Eu posto bastante, bem mais que você, da minha rotina. E acontece comigo. Só fui fazer exercício hoje porque eu estive correndo, Nath. Tipo, eu recebo bastante mensagem assim. Acontece isso com você também? Acontece dessa parte de disciplina. Então, nossa, eu me inspiro muito com a sua disciplina. Mas assim, falando por fora, o pessoal acha, é fácil, né? Ela consegue. Mas não é bem assim. Então, eu acho que eu acabo me incentivando nessa parte de disciplina. Mas uma pessoa que eu acho que se motivou comigo foi a Camila, que é a minha sobrinha. No começo eu coloquei... eu fazia musculação na época. E aí ela tinha 9 anos quando ela estava lá em casa. E ela começou a musculação comigo. E desde então ela nunca mais parou. Que pra mim é algo muito bom, né? Porque é uma pessoa jovem e eu sei que ela nunca mais vai parar aquilo. Então, esses dias atrás ela começou a correr agora. Então, ela é uma pessoa que eu acho que eu motivei bastante. Sim. Outra pessoa que você motiva sou eu também. Isso que eu ia falar. Principalmente eu também. Quando a gente, né, tá de plantão nos domingos. Eu sempre falo pra Ellen, não, vamos acordar já, porque essa hora a Clá já correu 20 quilômetros, então a gente tem que pelo menos ir no parque um pouquinho, ver a natureza, correr um pouquinho, e a gente vai. E eu falo muito isso, eu falo, não, essa hora a Clá já correu 20 quilômetros, então a gente tem que levantar, 8 horas da manhã, vamos. E a gente... Que bom ser inspiração pra coisas boas. Exatamente, mas uma coisa que ajuda muito também, essa parte que a Nath perguntou, né, como que a pessoa pode começar tudo isso, ter alguém, uma companhia. Isso eu acho que é muito importante, eu acho que isso ajuda demais. Por exemplo, a Camila, ela é muito da musculação. Eu não gosto muito da musculação, mas quando eu trato com ela, a gente vai amanhã na academia, pronto, aí eu me compro de ir. Sim, Agora se ela fala, não vou, eu tipo, acho que eu não vou hoje. Sim, é verdade. E eu sou assim com ela com a corrida também, então eu vou correr esse dia. Aí ela falou assim, ai, claro, não tô muito bem pra correr. Não, Camila, vamos, a gente vai correr sim. Aí ela vai comigo. Então, uma pessoa, você tendo outra pessoa junto, isso ajuda demais. Tanto o Gabriel também, né? O Gabriel, às vezes eu não quero ir na musculação, o Gabriel falando, você vai na musculação sim. Ainda mais ele sendo educador físico, rola uma cobrança. Sim. Mas é algo saudável, né? Não é nenhum problema. Com certeza. E outra questão que você estava falando da natureza. A corrida é uma coisa que eu gosto muito, a bicicleta também, pelo contato com a natureza. Eu acho que isso ajuda muito a nossa mente. A gente ter esse contato com a natureza, respirar um pouco, sair um pouco das telas, né? Com certeza. Que a gente fica muito tempo nas telas, principalmente nós radiologistas, né? O tempo todo, 24 horas. Sim. E o celular também. Então, aquele momento ali de exercício é um momento que a gente dá uma desconectada, que eu acredito que seja muito importante pra gente. Sim. Eu vejo muito isso porque acho que nessa altura todo mundo já sabe, né? Mas eu que cuido do Instagram da RVA. E eu sou radiologista também, então são muitas telas, né? E não é só da RVA, tem outros que eu cuido, né? E às vezes eu percebo que a minha cabeça tá muito acelerada, porque não tem como, né? A gente tá em rede social, é tudo muito rápido, tudo muito... às vezes nem dá tempo de você entender qual é o conteúdo que você tá consumindo. Porque você só tá rolando no feed. Você tá vendo muita coisa, mas às vezes você não tá realmente vendo, né? Você só tá
rolando. E às vezes eu vejo que minha cabeça tá assim também, sabe? Vários pensamentos rolando, não tô nem entendendo o que eles estão querendo me dizer. E aí eu vejo a diferença de quando eu falo, não, pera, vou sair. Ah, não, vamos na academia, não, hoje vamos no parque, né? Que na onde eu moro tem alguns parques, né? E tem um específico que é bem grandão. A Nath já foi fazer competição lá, né? E é outro mundo, né? Você já ouviu falar dos descansos? Que assim, quando você trabalha com computador, com tela, sentado, que é o nosso caso, né? O nosso tipo de descanso ideal é ativo. Então é fazer um exercício, é andar numa natureza. É diferente de uma pessoa que tem um trabalho braçal, que para descansar ela precisa ficar recolhida, sentada, talvez pegar um celular ali. É o oposto pra gente. Então acho que isso é mais um fator Com certeza. pra gente. Eu, por exemplo, eu não consigo sentar no sofá e assistir uma TV. Eu, durante a semana, não vejo TV. Sim, não consigo, também. não é algo que faz parte da minha rotina ver TV. Não, e é Eu não nítido consigo. quanto o exercício, o pós-exercício ajuda a gente, né? A gente se sente muito melhor. Sim, com certeza. Principalmente esses aeróbicos, né? Com certeza. E tendo esse contato aí com a natureza é melhor ainda, sim. né? Porque tem sempre, assim, né? Pelo menos nesses parques, né? Vinhedo, tem também, Valinhos, Itatiba, né? A gente tá lá e aí você tá correndo, de repente você vê um patinho ali do lado. Tem uma questão ali, você fala, Não, eu "Ai, paro que legal." várias vezes da minha corrida pra tirar foto. Várias. Esquilinhos, eu vejo vários esquilinhos, pássaros diferentes. Eu gosto muito. É muito legal. Eu também fico mais... A gente se sente mais feliz, né? Sim. Eu gosto bastante. Clá, qual foi o maior aprendizado que o esporte trouxe pra sua vida? O maior aprendizado. Eu acho que é o principal pra mim é ter a rotina. Porque sem ela eu não ia conseguir fazer o meu trabalho, não ia conseguir fazer o exercício, não ia conseguir me alimentar. Então é ter os horários estipulados e seguir aquela ter uma rotina. E não pensar, né? Às vezes eu até falei isso pra Elô já. Elô, não pensa, você só tem vai. que ir. Você só tem que Depois ir. você vai se sentir melhor. Exatamente. Eu vou arrastada todas as vezes. Às vezes a gente vai mesmo. Essa semana eu tive que acordar às 4 pra ir conseguir fazer tudo que eu precisava. Nossa. Eu fiquei acabada no final do dia, fiquei. Mas foi. eu concluí o dia e deu tudo certo, me senti bem depois. Depois você se sente bem, né? Exatamente. Até no trabalho é mais leve, é mais tranquilo, não é aquela carga toda. Então acho que a rotina é muito importante. E que todo mundo sabe, mas ninguém faz direito, né? Sim, com certeza. E o que você gostaria que os estudantes, profissionais de veterinária, o pessoal que está saindo aí da faculdade, soubesse? Você tem alguma dica em relação à área mesmo? Falando de imagem agora, voltando, não de exercício. Alguma dica do que fez você, né, conseguir crescer dentro da área, tá hoje trabalhando com uma ressonância? Porque as pessoas às vezes não sabem como começar para chegar lá. Sim, eu tive isso, né? Essa semana tinha uma estagiária lá comigo. Ela tá no último ano. E aí eu tava conversando um pouquinho com ela. Mas eu acredito que seja fazer estágio em diferentes áreas. Pra você descobrir o que você quer. Porque eu tive colegas que acabaram não fazendo muito estágio, tiveram que sair da faculdade e trabalhar de uma vez e acabaram não se encaixando naquela rotina. Então, pra mim é fazer estágio em tudo que você pode possível, em todas as áreas, mesmo aquela que você odeia, faz um estágio, faz experiência, vê se encaixa na sua vida aquilo, se não encaixa, muda. E a veterinária a gente sabe que é bem abrangente em áreas, né? Tem muita coisa pra fazer. Então, acredito que experiência. Se você não tivesse feito estágio com imagem, você nem ia saber que era isso que era pra você, né? Exatamente. Eu não sei onde eu estaria hoje. Muito bom. E o que você acha que dá pra gente conectar aí, né? O que a veterinária e os esportes te ensinaram em conjunto? Tem alguma relação, você acha, os dois? Complexo. Complexo. Perguntas profundas. Eu acho que uma coisa me ajuda na outra um pouco.
Eu sempre gosto de me desafiar e eu acho que a veterinária, a radiologia, todo dia a gente vê uma imagem nova, então todo dia a gente fica, o que é isso, né? Se perguntando. E eu acho que o esporte é um pouquinho isso também pra mim, né? Eu que faço muita coisa, então a cada esporte que eu faço eu fico, será que eu vou conseguir esse? Será que eu não vou conseguir esse? E a imagem também é isso, será que eu vou conseguir fazer esse laudo? Será que eu tô pronta pra fazer esse laudo? Será que eu tô pronta pra correr? Então acho que é muito isso e vou me descobrindo o que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu tenho mais afinidade, o que eu não tenho. Então eu acredito que esses dois lados aí. Um autoconhecimento, Isso. né? Legal. Beleza. Clá, tem alguma coisa que você deixou de falar aqui que você gostaria? Alguma parte da sua vida, alguma... Pensar. Você acha que a gente abordou aí todos os Pode temas? ser que depois, que eu sei que eu lembro. Aí vai ter que fazer outro episódio. Parte 2. Eu acredito que é isso. Pode ser que eu lembre depois, Nath. Maravilha. Clá, muito inspiradora a sua história, a sua trajetória. Espero que a gente possa inspirar pessoas a cuidarem, né, da saúde. Já me sinto inspirada. Da saúde mental, física. Vamos voltar pro nosso grupinho. Vamos voltar pro nosso que eu vou contar que a gente tem um grupinho que chama Rádio Marombinhas, alguma coisa assim. Rádio Marombinhas, acho. Tá E que só eu e a Clarissa postavam os exercícios e quem fez o grupo foi a Elô. Mas enfim, a gente vai voltar pra esse grupo então pra gente continuar inspirando. Hoje à noite eu quero todo mundo postando. Isso aí. Vamos criar um Gym Rats já. Desafio. Espero que você inspire outras pessoas também, né, a cuidarem de si, além de cuidarem da profissão, né, porque a pessoa precisa da saúde para ser um bom radiologista, veterinário, enfim, o que ela for, precisa se cuidar, né. Então eu gostaria de agradecer, Clá, pela sua presença aqui no podcast. Eu sou suspeita, mas eu amo vocês duas, né, e brigadão. Eu também queria agradecer, claro, não só pelo podcast, mas por toda a parceria. Eu amo trabalhar com você. É sensacional, eu me divirto horrores. Só quem sabe, sabe, né? Só quem sabe. E eu acho você uma pessoa muito inspiradora pra mim. De verdade, eu realmente acordo no domingo de manhã e falo, vamos aqui, essa hora ela já tá lá. Eu fico muito feliz, é o que eu quero mesmo. E eu fico muito feliz que você topou de fazer esse episódio, pra gente foi muito especial. Sim, pra mim também. Eu gosto muito de vocês duas. Então, muito obrigada pela audiência e a gente se vê em breve. Até mais! Até!